Extensão rural no Brasil, evolução histórica, transformações e desafios atuais. Introdução. A assistência técnica e extensão rural consiste no conjunto de ações voltadas ao acompanhamento contínuo dos agricultores, promovendo a transferência de conhecimentos, tecnologias e práticas de gestão que contribuam para o desenvolvimento das atividades agropecuárias e para a melhoria da qualidade de vida das populações rurais. Ao longo da história brasileira, a extensão rural passou por diversas transformações, acompanhando as mudanças econômicas, políticas e sociais do país. As primeiras experiências de extensão rural. As primeiras iniciativas de extensão rural no Brasil surgiram entre as décadas de 1930 e 1940, período marcado pelo declínio do ciclo do café e pelo início do processo de modernização nacional. Nesse contexto, destacaram-se as ações promovidas pela Fundação Rockefeller, especialmente em Minas Gerais, que buscavam melhorar as condições de vida das populações rurais. Ao chegarem ao país, os representantes da Fundação encontraram uma realidade caracterizada por elevados índices de desnutrição, doenças, precariedade sanitária e baixos níveis de escolaridade. Diante desse cenário, as ações extensionistas tinham como objetivo promover melhorias na educação, alimentação e agricultura. O modelo adotado possuía forte caráter humanista, assistencialista e influência paternalista, sendo normalmente conduzido por equipes formadas por um engenheiro agrônomo e uma economista doméstica. A industrialização brasileira e a modernização da agricultura. A partir da década de 1950, o Brasil intensificou seu processo de industrialização com a criação de indústrias de base, como a siderurgia, o setor cerâmico e a Petrobras. Posteriormente, expandiram-se as indústrias de bens de consumo duráveis, incluindo eletrodomésticos, telefones e automóveis. Paralelamente, ocorreu a modernização da agricultura. Entre as décadas de 1950 e 1960 foram criados diversos serviços estaduais de assistência técnica e extensão rural, como a ASCAR, no Rio Grande do Sul, a Acaresc, em Santa Catarina, a ACARPA, no Paraná, a ANCAR, na região Nordeste, e a CATI, em São Paulo. Essas instituições passaram a desempenhar papel fundamental na difusão de tecnologias agrícolas e na orientação técnica aos produtores rurais. A consolidação do Sistema Nacional de Extensão Rural. Durante as décadas de 1960 e 1970, a extensão rural brasileira passou por um processo de institucionalização. Em 1965 foi criado o Sistema Nacional de Crédito Rural, SNR, que ampliou o acesso ao financiamento agrícola e favoreceu a adoção de novas tecnologias. Em 1973 foi criada a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa, responsável pelo desenvolvimento de tecnologias adaptadas às condições brasileiras. No ano seguinte surgiram a Empresa Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural, Embrater, e o Sistema Brasileiro de Assistência Técnica e Extensão Rural, Cibrater, formando a base do Sistema Nacional de Transferência de Tecnologia. Nesse período, predominou o chamado modelo difusionista de extensão rural, cuja principal função era disseminar tecnologias geradas pelos centros de pesquisa para os agricultores. Associado ao crédito rural e aos chamados pacotes tecnológicos, esse modelo contribuiu significativamente para o aumento da produtividade agropecuária, a diversificação das cadeias produtivas, a formação dos complexos agroindustriais, o fortalecimento do mercado interno e a ampliação das exportações agrícolas. As críticas ao modelo difusionista. Ao final da década de 1980, com a redemocratização do país, surgiram críticas ao modelo de extensão rural até então predominante. Embora tenha promovido avanços tecnológicos e produtivos, o modelo difusionista foi acusado de beneficiar principalmente médios e grandes produtores rurais. Entre os principais problemas apontados estavam o aumento das desigualdades sociais no campo, o êxodo rural, os impactos ambientais decorrentes da intensificação produtiva e a incapacidade de atender adequadamente às necessidades dos pequenos agricultores. Além disso, observou-se que a modernização agrícola não foi suficiente para resolver os problemas estruturais do subdesenvolvimento rural brasileiro. A extensão rural participativa e a influência da educação popular. Com a redemocratização, ganharam força novas concepções de extensão rural, inspiradas nos princípios da educação popular, especialmente nas ideias desenvolvidas por Paulo Freire. Surgiu então uma abordagem baseada no humanismo crítico, na comunicação dialógica e na participação dos agricultores nos processos de tomada de decisão. Nesse novo modelo, o extensionista deixou de ser visto apenas como transmissor de conhecimentos técnicos e passou a atuar como educador e facilitador do desenvolvimento rural. Foram criadas metodologias participativas que valorizavam os saberes locais e buscavam construir soluções de forma conjunta com as comunidades rurais. O neoliberalismo e a reestruturação da ATER nos anos 1990. Durante a década de 1990, as políticas neoliberais implementadas no Brasil provocaram profundas mudanças na assistência técnica e extensão rural. Houve redução dos investimentos públicos e enfraquecimento do Sistema Nacional de ATER, resultando na precarização de diversos serviços. Nesse cenário, surgiu o chamado pluralismo institucional, caracterizado pela atuação de múltiplos agentes na prestação de serviços de extensão rural. Além das instituições públicas, passaram a atuar organizações não governamentais, cooperativas, empresas privadas e entidades do Sistema S, como Senar, Sebrae e Senai. Ao mesmo tempo, a agricultura familiar consolidou-se como importante categoria política e social. Organizações representativas passaram a reivindicar políticas públicas específicas para o setor, culminando na criação do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, em 1995. Esse programa tornou-se um dos principais instrumentos de apoio ao desenvolvimento da agricultura familiar no país. A construção de um novo modelo de extensão rural. A partir dos anos 1990, intensificaram-se as reivindicações por um modelo de extensão rural mais democrático e inclusivo. Defendia-se uma atuação baseada na participação social, no controle social das políticas públicas, na visão sistêmica da propriedade rural e na promoção do desenvolvimento sustentável. Esse novo modelo passou a priorizar os agricultores familiares, reconhecendo a diversidade social, econômica e cultural existente no meio rural. A sustentabilidade ambiental e a valorização dos conhecimentos locais tornaram-se elementos centrais das ações extensionistas. A institucionalização da PENATER e o fortalecimento da agricultura familiar.
Entre os anos 2000 e 2016, ocorreu um importante processo de fortalecimento das políticas públicas voltadas à agricultura familiar e à extensão rural. Em 2010, foi instituída a Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, PNATER, que consolidou os princípios da participação social, da sustentabilidade e da inclusão produtiva. Posteriormente, a política foi reformulada e ampliada. Em 2013, foi criada a Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, ANATER, responsável por articular e ampliar as ações de ATER no país. No mesmo período, foram fortalecidos programas como o Programa de Aquisição de Alimentos, criado em 2003, e o Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE, ampliado em 2009, para incluir a compra de produtos da agricultura familiar. Também ganhou destaque a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, instituída em 2013, reforçando a busca por sistemas produtivos mais sustentáveis. Entre 2003 e 2016, inúmeros contratos de ATE atenderam assentados da reforma agrária, agricultores familiares, comunidades quilombolas, mulheres rurais e produtores agroecológicos, contribuindo significativamente para o fortalecimento da agricultura familiar brasileira. O desmantelamento das políticas de ATE 2016-2020. Entre 2016 e 2022, ocorreu uma redução significativa dos investimentos em políticas públicas voltadas ao meio rural. Houve cortes orçamentários que afetaram programas como o PRONAF, o PAA, o PNAE e os Serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural. Esse período foi marcado pelo enfraquecimento do Sistema Nacional de ATE e pela redução dos recursos destinados às políticas de apoio à agricultura familiar. Apesar disso, continuaram avançando experiências relacionadas ao cooperativismo, à agroecologia, à produção orgânica e à construção social de mercados. Desafios e perspectivas para a extensão rural na atualidade. A partir de 2023, iniciou-se um processo de retomada das políticas públicas voltadas à assistência técnica e extensão rural. Entre as principais iniciativas estão o fortalecimento da ANATER, a retomada dos contratos de prestação de serviços de ATER por meio do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar e a ampliação das parcerias com universidades e instituições de ensino. Os desafios atuais envolvem o fortalecimento da agricultura familiar, a promoção da segurança alimentar e nutricional, a erradicação da fome e da pobreza rural, além da valorização de mulheres, povos indígenas, comunidades negras e demais grupos historicamente vulnerabilizados. Também ganha destaque a promoção da agroecologia, da sociobiodiversidade e do desenvolvimento rural sustentável. Nesse contexto, a extensão rural contemporânea busca combinar abordagens dialógicas e participativas com ferramentas voltadas ao empreendedorismo rural, ao cooperativismo, à economia solidária e à inovação social. Outro aspecto relevante é a expansão da ATER Digital, que utiliza tecnologias da informação para ampliar o alcance dos serviços de assistência técnica, promover a atuação em redes colaborativas e facilitar o intercâmbio de conhecimentos entre agricultores, pesquisadores e extensionistas. Considerações finais. A história da extensão rural brasileira reflete as transformações econômicas, sociais e políticas ocorridas no país ao longo do último século. Desde as primeiras iniciativas assistencialistas até os atuais modelos participativos e sustentáveis, a ATER desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento da agricultura nacional. Atualmente, os desafios envolvem não apenas o aumento da produtividade, mas também a promoção da inclusão social, da sustentabilidade ambiental, da segurança alimentar e do bem viver das populações rurais, consolidando a extensão rural como um importante instrumento para o desenvolvimento territorial sustentável.